Meu nome é José Murilo Martins Filho, eu sou filho de José Murilo de Carvalho Martins, doutor Murilo Martins, médico e acadêmico da Academia Cearense de Letras. Representante da cadeira número 4, cujo patrono é Antônio Bezerra. Meu pai, ele é filho de Antônio Martins Filho, que foi o reitor e fundador da Universidade do Ceará, chamado Reitor dos Reitores, né? Da UES também. E por essa casa, pela Academia Cearense de Letras, já tive também outros dois tios, o Fran Martins e o Cláudio Martins. Tanto meu pai, como o Cláudio Martins, como o Antônio Martins Filho, meu avô, os três foram presidentes da Academia Cearense de Letras. Meu pai, ele fez medicina, tá? Na época não existia faculdade de medicina em Fortaleza, e ele foi para o Rio de Janeiro, onde fez a Universidade do Brasil, Faculdade Nacional do Brasil, né? No Rio de Janeiro. E lá ele formou-se médico em 1953. Em 1955 ele foi para os Estados Unidos, ele fez o internato dele em Chicago, tá certo? E logo em seguida ele foi fazer a residência em Kansas, né? Então toda a parte médica dele teve essa formação, mas foi sempre voltada para o ensino na Universidade Federal do Ceará e para a pesquisa. Então meu pai sempre teve uma atuação muito grande na área de pesquisa, escreveu diversos artigos, são mais de 50 artigos científicos, né? Inclusive o último que ele fez teve grande repercussão internacional, porque ele tocou num assunto extremamente importante, que é a fortificação de alimentos com ferro. Então a última pesquisa que ele fez, por volta de 2008, 2009, 2010, há 10 anos atrás aproximadamente, ele tocou num tema espinhoso, que é justamente a questão da fortificação de alimentos com ferro e ácido fólico. E aí ele defende, nesse trabalho que ele desenvolveu, que nem todo mundo precisaria ter a adição de ferro nos alimentos. Então é o direito de quem não pode consumir ferro ter a possibilidade de ter alimentos não fortificados obrigatoriamente. E foi interessante porque ele resolveu fazer isso em inglês. Ele escreveu esse texto todo em inglês, essa pesquisa, ele colocou meu e-mail, né, como e-mail de divulgação, e o curioso é que depois deste trabalho, que foi divulgado internacionalmente, vieram muitos convites, chegaram muitos convites para que ele pudesse continuar trabalhando nessa linha de ação de pesquisa, né? Ou seja, é um tema que não é só no Brasil, é um tema que hoje tem muita reflexão a nível mundial. Inclusive, ano passado ele recebeu um convite de Israel, do Ministério da Saúde de Israel. Hoje ele não tem mais condições de mobilidade, então infelizmente não teve mais condições de assumir nada em termos de pesquisa nessa área. Mas bem interessante, foram mais de 50 artigos. E aí você me pergunta sobre a questão do gosto pela literatura, né? Acho que vem de casa, vem do próprio berço. A família dele é uma família muito envolvida era muito envolvida com a parte de letras, né? Meu tio Fran, muito envolvido com toda a parte de literatura. Meu avô, Martins Filho, também, na universidade, sempre incentivando muito a questão da publicação, sobretudo de publicação de livros aqui dos autores cearenses, na Casa José de Alencar. Então foram mais de 300 livros, né, publicações feitas que ele trabalhou. E meu pai acompanhou tudo isso, né? Então ele acompanhou e desde cedo gostou muito de poesia. Sempre foi uma queda muito grande pela poesia. Ele sempre gostou muito de Augusto dos Anjos, meu avô também gostava muito de Augusto dos Anjos, e Manuel Bandeira também. Então os poetas brasileiros sempre foram alvo de preferência dele. Então, conversando com meu pai, você era capaz de passar uma hora ele só declamando poesias, uma cabeça sempre com muita capacidade de memória, e ele declamava poesias e mais poesias. Então foi uma coisa que ele foi gostando, foi tomando corpo, e aí partiu para ser escritor também. Então foi aí que ele começou a escrever contos, crônicas, escreveu um livro, o primeiro livro de contos, Medicina Meu Amor, né? Um livro gostoso de ler. É interessante porque são casos pessoais na medicina, e existe um código dentro do livro para que todos os casos que são com ele, você tem condições de saber. Então ele sempre começa com F. Então todos os médicos que comecem com F, Francisco, Fernando, qualquer um que seja com F, sempre é caso pessoal que ocorreu com ele.
né? Então esse foi um livro que ele teve muito prazer em fazer. E ele sempre gostou de fazer documentários escritos sobre as histórias dos ambientes. Foi sempre uma coisa muito prazerosa para ele. Então, da Academia Cearense de Letras, ele escreveu vários documentos, né, livros, explicando os poetas da academia, os escritores, a história do Palácio da Luz. Então, ele sempre teve muito prazer em contar a história do local e a história das pessoas envolvidas aqui. Sempre foi um prazer muito grande. Foi em 1991, eu estava fazendo minha faculdade de engenharia em São Paulo, mas sempre vi ele muito motivado com o processo, né? E aí eu me lembro de ter feito uma pergunta para ele: mas pai, Academia Cearense de Letras, dentro do meu conhecimento, é para quem é escritor, escreve vários livros, o senhor é um pesquisador que tem muitos trabalhos. E aí foi que ele me colocou para mim: esse Murilo, uma característica da academia é que não é só necessariamente escritores. Você tem cientistas que tenham feito trabalhos locais, isso está lá dentro, artistas. Então é interessante porque é algo maior, e isso veio desde a fundação em 1894. Então Tomás Pompeu, quando fez o primeiro estatuto, ele colocou exatamente essa condição, que fossem escritores, artistas, literatos, cientistas. E isso aí foi um aspecto extremamente importante na minha indicação, né? Então eu já tinha alguns livros, algumas publicações, né, mas com certeza pesou muito a minha formação e meu trabalho como pesquisador e cientista. A cadeira número 4 é a cadeira de Antônio Bezerra. Na verdade, ele veio substituindo o Juarivá Macedo. O Juarivá Macedo era o antigo ocupante da cadeira número 4. O Juarivá é uma pessoa que tinha uma relação muito próxima com meu avô, porque ele inclusive escreveu um livro para a família importante, que é a estirpe de Santa Teresa. Então, a Santa Teresa é uma gleba que existe lá no sul do Ceará, onde se estabeleceram diversas famílias. Então, a minha família, ela descende dessa gleba chamada Fazenda Santa Teresa. E o Juarivá também descende de lá. Então, o Juarivá Macedo, ele escreveu um livro. Foi um trabalho impressionante, porque ele foi... hoje você tem a internet que facilita muita coisa, mas naquela época ele tinha que ir pessoalmente aos cartórios da região, fazer o levantamento e fazer toda a estrutura genealógica das famílias. Foi muito interessante e acabou saindo esse livro, A Estirpe de Santa Teresa, né? Então os descendentes são chamados Terésios, então eu diria que eu sou um Terésio também, né? E Juarivá, com o falecimento dele, o papai foi feito a indicação para assumir a cadeira dele. No discurso de posse, foi em 91, a posse dele. Ele é recebido pelo Paulo Montenegro, né? Então foi a pessoa que fez digamos, a apresentação do meu pai, amigos já de longas datas, né? Então já eram bastante conhecidos. E meu pai, ele no discurso de posse, ele vai contar um pouco sobre a história da cadeira número 4 que ele estava exatamente ingressando. Então ele vai falar um pouco da história da vida dele, o que o fez ser médico, professor e amante das letras, né? Então ele conta lá no discurso de posse dele que o desejo por fazer medicina surgiu já na Segunda Guerra Mundial. Então ele já tinha ele era adolescente na época da Segunda Guerra Mundial, acompanhava os eventos na Europa, né, no campo de batalha. E aí foi quando ele falou: não, eu quero ser médico, tenho vontade de ajudar, cuidar, de curar as pessoas. E foi ali que surgiu o desejo de ser médico. Então ele fez logo em seguida o vestibular, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele fez o vestibular, foi ao Rio de Janeiro, fez o vestibular para a Faculdade Nacional de Medicina. O desejo de ser escritor também surge na mesma época, porque ele foi aluno de Figueiras Lima, né, e ele gostava muito da parte de poesia, ele se interessava, então, lá no Lourenço Filho. E para ele foi um momento extremamente importante. O gosto surge também ali, né? Apesar de ter toda a família, mas dentro da escola que ele passa a ter essa vontade realmente de escrever. E também surge um outro aspecto nele, na vida pessoal, que é o desejo de ser professor. Então ele passa a ter algumas experiências na Faculdade de Medicina com os residentes e o internato, e aí ele passa a ter experiência de ensinar. Ali foi um momento extremamente importante, porque a vida inteira foi algo que ele teve muito forte, que foi o desejo de ser professor. Então juntou tudo, né? E foi isso que... E ele conta isso tudo dentro
do discurso dele de posse, né? Ele vai contar exatamente isso. E ele aproveita também para falar sobre Joarivar Macedo, conta a história de Joarivar Macedo, né? Que é exatamente a pessoa que ele estava sucedendo na cadeira número 4. Foi um momento de muita felicidade, né? A gente sabia que ele gostava disso aqui, que ele tinha interesse, né? E foi um momento extremamente importante. A gente sabia que ele... Tanto que não foi só... Ele não entrou somente para a cadeira 4, ele se dedicou de corpo e alma a isso aqui. Tanto que ele foi por 2 mandatos presidente da academia. Então ele tinha um envolvimento muito maior, não era só como escritor, como pertencente, né, imortal da Academia Cearense de Letras. Ele realmente queria ajudar e, de fato, ele ajudou, passou a ser presidente em 2 mandatos, né? Durante 4 anos ele vinha com muita frequência aqui. Sempre foi uma pessoa muito dinâmica, né? Então ele sempre estimulou muito, né? Ele trazia as escolas, as crianças, né, para cá. E uma vez umas crianças vieram aqui pro Palácio da Luz, né? E aí começaram a ver ele apresentando os nomes dos acadêmicos. Você falou, esse aqui é Antônio Salles, esse aqui é Leonardo Mota. E aí uma criancinha virou, só tem nome de rua aqui, né? Então, assim, é interessante porque é mais ou menos assim, né? As ruas, na verdade, elas homenageiam as pessoas importantes do passado. E tem vários nomes de rua aqui, de fato, na Academia Cearense de Letras. Ele foi presidente da Academia 2005, 2006, 2007 e 2008. A chapa que ele participou, ele homenageou o pai dele, Reitor Martins Filho. Então, em novembro de 2004, ele se candidatou para assumir no biênio 2005-2006. Né? E era ele como presidente, primeiro vice-presidente Pedro Henrique Saraiva Leão, segundo presidente José Costa Matos, e o secretário-geral Pedro Paulo Montenegro. Né? Bom, e aí ele fez um pequeno livrinho aqui, onde ele colocou as sessões solenes que ele teve aqui, as sessões comemorativas, né? As medalhas, os prêmios que foram entregues aqui, posse de novos acadêmicos, né? Então, as homenagens póstumas. Foi bem interessante, foi um período, digamos, bastante ativo da academia, né? E ele sempre teve muito envolvimento com isso aqui. A gente fez um livrinho sobre a centenária Academia Cearense de Letras. Mas a sensação que eu tenho é assim, ele sempre gostou muito de estimular as letras, né? Ele sempre teve isso foi uma característica pessoal dele, ele sempre foi uma pessoa que estimulou tudo. Ele nos estimulou como alunos, como estudantes, né? A família, ele como professor, né? Foi professor de gerações de médicos aqui em Fortaleza. E ele sempre teve essa característica de estimular. E ele achava que aqui dentro ele poderia continuar, mesmo após o período dele já de aposentadoria, já aposentado, já com mais idade, mas estimular mais pessoas e mais cidadãos a ter a possibilidade de desenvolver e conhecer e gostar da literatura. Então isso foi uma característica sempre muito marcante nele, de estimular as pessoas. A academia, ela, como ambiente de cursos, inclusive, para que você semear possibilidades para o futuro. Então, aqui foram desenvolvidos muitos cursos aqui. Né? Então, isso tudo, na época que ele estava na gestão, ele estimulou. Ele, na verdade, ele aproveitou para desenvolver o espaço abaixo de onde nós nos encontramos, para fazer um espaço cultural. Então, ele fez um espaço cultural, criou as condições lá embaixo, né? Buscou recursos para poder fazer isso aí, né? E ele também inaugurou o local onde você tem ali a Academia Francesa, a Padaria Espiritual e os patronos da Academia Cearense de Letras. Aquele espaço ele inaugurou lá. Para mim é uma honra muito grande, né? Eu, inclusive, tenho o nome dele recebido, dos 6 filhos, foi o que recebi o nome, né? Então, para mim é uma honra muito grande, nesse momento, estar aqui representando meu pai, falando sobre a Academia Cearense de Letras, um espaço que ele sempre teve um carinho muito grande. Então, tem, né? Na verdade, ele continua aí, né? E com certeza ele vai gostar muito de ver seu filho representando ele nesse documentário.